Eu quero te saudar, meu irmão, minha irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero fazer um pedido. Não deixe de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Participe para outros a respeito deste canal de bênção, de pregação. E se você quer aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, embaixo você vai encontrar no link, né? Todas as informações para você se inscrever na Faesta Academia. E é uma bênção. Graças a Deus por tudo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero ler a palavra que encontra-se no livro de Apocalipse. E nós vamos ler do capítulo 5 até o versículo 6. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de eu ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Meus irmãos, nós estamos numa passagem que começa mais ou menos no capítulo 4, quando João é arrebatado, levado aos céus. E nesse estado de arrebatamento, ele viu coisa gloriosa diante do trono. E ali tinha relâmpago, trovões, vozes. E ele via aquela glória tão importante. E ele estava assim, extasiado. Mas de repente, ele viu na mão direita do que estava sentado sobre o trono, porque tinha um sentado sobre o trono, que entendemos que era Deus. Um livro escrito por dentro e por fora. Meus irmãos, a Bíblia fala a respeito de alguns livros. Ela fala muito a respeito do livro da vida, mas este livro não é o livro da vida. Nós vemos lá em Malaquias que dá a entender que tem alguns livros para anotar as coisas que se fazem. E também lá no finalzinho Apocalipse, abrir os seus livros. Mas esse aqui é um livro especial. É um livro que ninguém poderia abrir. E é tão importante que não podia nem ler, nem olhar para ele, nem nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo. Não tinha ninguém autorizado para abrir o livro. Este livro tinha 7 selos, era como rolo. Aí usava-se isso muito tempo, no tempo passado. O livro era assim como um rolo, e ia botando selo, quer dizer, lacre para fechar. Então ele diz que chorava muito, porque não tinha ninguém que pudesse abrir o livro. Coisa gloriosa, meus irmãos. Este é o chamado livro dos 7 selos. O livro que leva para os acontecimentos. E ninguém podia abrir. Mas, de repente, um dos anciãos, porque ali tem aqueles 24 anciãos, diz, olha, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é esse leão da tribo de Judá? Era Jesus, meus irmãos, a raiz de Davi é Jesus. E diz para ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7. Meu irmão, note o poder desse livro.
que ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Só ele, Jesus, podia abrir o livro. É o livro dos últimos acontecimentos. Só ele podia abrir o livro e desatar os selos. E quando ele olha, no meio do trono, daquele poder, cheio de anjos, cheio de glória, dos 4 animais, que nós não entendemos também quem seriam esses 4 seres que chama de animais, é seres vivos, não sei se era querubins, não entramos no detalhe. E entre os anciãos, um cordeiro, meus irmãos, no momento, ele é chamado o leão da tribo de Judá. E agora também ele é apresentado como cordeiro. É como cordeiro, como vem sendo morto. Esse cordeiro era um pouco diferente. Ele tinha 7 pontas, 7 chifres, 7 olhos. E tinha a plenitude do Espírito Santo. Então, ele podia abrir este livro. Meus irmãos, não sabemos se o livro está sendo aberto. Então, o primeiro selo é aquele cavalo branco, depois tem aquele cavalo vermelho, amarelo, preto e por aí afora. E depois vem a visão dos mártires na glória, depois vem aquelas coisas tremendas, o sol ficando preto, lua cheia de sangue, as estrelas, aquele negócio todinho que está acontecendo, que às vezes a pessoa quer entrar na interpretação e se atrapalha, porque é difícil ali. São coisas que nós vamos entender na medida que for começando. Não sabemos se o primeiro selo já foi aberto, não sabemos. Mas uma coisa é certa, vai no desenrolar do acontecimento, da história, digamos assim, do homem, da Bíblia, vai ter abertura desse selo. E só quem pode abrir este selo é o Senhor Jesus Cristo, como Cordeiro. Cordeiro que, como tem sido morto, mas reviveu. Meus irmãos, o poder do Cordeiro. O poder do Cordeiro. Tem muitos irmãos, muitas irmãs que lê essa palavra, essa passagem, e fica impressionado daquilo que vai acontecer. Meus irmãos, nós interpretamos, há uma interpretação nossa. Primeiro haverá o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, vem essa sucessão de abertura desse. É o que nós entendemos, é o que nós interpretamos. Esperamos que estejamos com a interpretação certa, porque são coisas gloriosas, poderosas, maravilhosas. Não é da sabedoria do homem, mas é de Deus. Mas este livro é importante, meus irmãos. O livro da vida é importante. O teu nome tem que estar escrito neste livro, o meu. O livro das obras, que a parte fala, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, está lá em Apocalipse. E também aquele lá em Malaquias, e um companheiro fala outro, e é um memorial. Mas este livro é diferente. Ninguém pode manusear. Aquilo que tem a acontecer está escrito no livro. E só Jesus que vai abrir o selo. Não sabemos, há muitas mensagens, muita especulação, que já abriu o primeiro selo, o segundo, não sabemos. Mas uma coisa é certa, que Jesus é que tem todo o poder para abrir. É um livro importante. Note que junto ao trono, esse livro estava na destra daquele que estava assentado no trono. Ninguém tinha poder, autoridade para abrir o livro, só Jesus, meus irmãos. Jesus é que tem o controle da história. Ele tem o controle da nossa vida, meus irmãos. Um dia ele vai abrir o livro e tudo começa a desenrolar. À medida que ele pegar o livro, que ele tirar o primeiro selo, o segundo, e vai dando o desenrolar.
E essas coisas vão acontecendo. Mas enquanto isso não acontecer, ou se já começou a acontecer o primeiro, o segundo, não sabemos. Mas enquanto vier isso, vamos servir o Senhor com alegria, numa esperança que o Senhor nosso Deus tem todo o poder, não é pela metade, é todo o poder. Só Ele, nesta visão no céu, é que tem o poder, a capacidade, a autorização para abrir este livro, pegar no livro, que era tão importante que João diz, não, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém nem podia olhar para ele, nem ter poder para pegar, para abrir. Mas o teu Senhor, o meu Senhor, o Cordeiro de Deus, ele pega o livro. Meus irmãos, este livro não está na mão dos homens, não está em nenhuma estante, mas está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder. E no tempo próprio, ele vai abrir o livro, abrindo e abrindo o selo, e as coisas vão se cumprir, porque a palavra de Deus é a verdade. Eu quero terminar agora. Pai de amor, Pai das misericórdias, abençoa todo o teu servo, a tua serva, Senhor, que fique na expectativa, na esperança, que um dia, Senhor, os seres serão abertos, Senhor, ou já começou, não sabemos, e nós que estamos esperando para o arrebatamento da igreja. Pai de amor, tudo pedimos em nome de Jesus. Amém.